Vamos lá, irmãos, nós vamos hoje, então, ainda como parte introdutória, né, do credo apostólico, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da Escritura. Então, o meu objetivo nessa manhã é de que a gente possa, né, olhar um pouquinho a respeito do credo, sem que a gente fuja um pouco da importância da Escritura. Porque às vezes nós podemos passar essa impressão, né, quando a gente vai estudar confissões, ou quando a gente vai estudar credos, fica parecendo assim, puxa, será que o pastor está dando mais importância ao credo, ou à confissão do que à própria Bíblia, né? Então hoje eu quero falar de maneira introdutória, de que tudo que nós vamos tratar depois, né, quando a gente for entrar de fato no credo, nas afirmações que nós vamos encontrar ali, né, nós queremos trazer toda a base bíblica para o nosso entendimento. Então, o credo vai servir exatamente como um guia, né, para aquilo que eu mencionei na semana passada, né, para que ele possa nos ajudar nessa caminhada de conhecimento das doutrinas que a Bíblia traz para nós, né. E essas doutrinas, como eu falei, muitas vezes elas estão espalhadas aí nos 66 livros. Nós precisamos juntá-las, nós precisamos amoldá-las, cada qual, então, no seu próprio tema, para que a gente tenha um conhecimento melhor das Escrituras. Tá? Então, eu vou pedir os irmãos, por gentileza, deixa eu só, parou aqui, Tiago. Vou pedir os irmãos para, por gentileza, será que está sem pilha aqui, Tiago, ou eu? Não, ele vai, mas não volta. Aí. Vou pedir os irmãos, então, para lerem para mim, por favor, o credo apostólico. Vamos lá? Todos juntos? Creio. Nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Ok. Então, o tema de hoje é exatamente esse. Parou de novo, Tiago. Acho que há um problema aqui comigo. Não sei se é a pilha. Você vai passando aí? Enquanto arruma, pode passar então, por favor. Então, para nós começarmos, né, Orígenes vai dizer assim, para que possamos adquirir o conhecimento mais amplo e mais detentor de autoridade de si mesmo, de seus conselhos e sua vontade, Deus adicionou a revelação escrita para o benefício de toda pessoa cujo coração está posto em buscá-lo. Então, em resumo, o que Orígenes está dizendo é o seguinte: Deus nos deu a sua palavra para que nós possamos conhecê-lo melhor. A gente vai falar um pouquinho disso no decorrer, então, dos nossos estudos, tá? A pergunta que eu faço, então, aí no próximo slide, pode passar aí, por favor, Tiago. Vocês acham que cada pessoa tem uma crença? O que é que vocês acham? Sim ou não? Hã? Todo mundo tem uma crença? Mesmo quem diz que não tem crença nenhuma, mesmo um ateu, a pessoa diz, eu não acredito em nada, ela tem uma crença? Ela tem uma crença, né? Ela manifesta essa sua crença de diversas formas, né? E aqui vale a pena nós abrirmos um parênteses, irmão, para dizer o seguinte, olha, não a sua crença real, aquilo que de fato nós acreditamos, é aquilo que move os nossos corações dia após dia. Essa é a crença fundamental. Deixa eu te dar um exemplo disso. Tem muita gente que fala assim, eu acredito que Deus é soberano sobre todas as coisas. Aí a gente fala isso
da boca para fora, né? Ou a gente expressa isso como uma crença do nosso coração. Mas aí vem uma luta, né? Vem uma tribulação, vem uma doença. E aí aquela doença chega na nossa vida. De fato, aquilo que você vai manifestar é o que vai dizer se realmente você acredita que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, no final das contas, o que move o íntimo do nosso coração é a nossa crença última. É aquilo que, de fato, nós acreditamos do fundo do nosso coração. Então, as pessoas, mesmo que elas não tenham uma crença ortodoxa, mesmo que elas não coloquem ali algo expresso, né, uma doutrina expressa, o que move o coração dessas pessoas, de fato, é aquela crença fundamental que nós chamamos, né? É o que move o coração delas. É isso que eu estou dizendo aí no próximo slide, né? Que a crença, então, no final das contas, é o que move o nosso coração. Então, quando a gente diz assim, você acha que a igreja é importante? Aí a pessoa responde assim, eu acho que a igreja é muito importante. Aí você percebe que às vezes a pessoa troca a igreja por outra coisa, ela vai fazer outra atividade, no horário da escola dominical ela está preocupada com outras coisas. A crença fundamental daquela pessoa não é essa, a crença fundamental dela é o que move o coração dela. A mesma coisa acontece quando a gente acorda pela manhã, quando a gente vai trabalhar, não é? Amanhã cedo você vai acordar e o que vai mover você durante a semana no seu trabalho é a sua crença fundamental. Será que eu estou trabalhando para a glória de Deus ou eu estou trabalhando para ganhar muito dinheiro e para poder ficar bem no final da minha vida? Então, tudo isso são coisas que muitas vezes nós não expressamos como uma declaração de fé, mas está lá no nosso coração e é isso que de fato move. Então, dentro disso, nós precisamos, né? Nós precisamos de um referencial que seja o juiz sobre todas as coisas. Então, ainda que existam pessoas que tenham diversas crenças, a palavra de Deus se torna extremamente importante porque ela precisa ser o juiz supremo sobre essas coisas. Ela precisa, de fato, alinhar o nosso coração. Ela precisa dizer aquilo que nós realmente precisamos ser no nosso dia a dia, tá? Você vai encontrar, por exemplo, nós já vamos ler aqui, né? Por exemplo, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós vamos depois falar sobre isso, né? Mas 2 Timóteo 3, os versos 16 e 17, diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nesse mundo que a gente tem diversos, né, nessa piscina gigantesca de crenças, nós precisamos da Escritura como juiz supremo sobre todas essas crenças. Por isso a importância de nós termos um conhecimento sólido das Escrituras, né, para que a gente conheça de fato quais são as verdadeiras doutrinas, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a necessidade da Escritura. Então, dentro daquilo que eu acabei de dizer, a Bíblia não é só importante, mas ela é fundamental para a nossa crença. É ela que vai dirigir os nossos passos. É ela que vai moldar os aspectos da nossa vida. Lembra quando o salmista lá no Salmo 139, ele fala, sonda o meu coração? É isso que a gente precisa fazer, que a palavra de Deus sonde os nossos corações, sonde as nossas motivações. Lembra que o autor de Hebreus vai dizer isso, que a palavra de Deus tem o poder para discernir pensamentos, ela divide alma e corpo, juntas e medulas. Então é isso que a palavra de Deus precisa fazer, ela precisa então trazer discernimento aos nossos corações e às nossas crenças, tá? Então, dentro disso, veja bem o que a confissão de fé vai dizer para nós no capítulo 1, né? No primeiro capítulo lá da confissão de fé. Eu vou pedir os irmãos para lerem para mim, por gentileza. Vocês podem ler? Ainda... e da sua vontade necessário para a salvação,
Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e de diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. Então, basicamente, o que esse capítulo da Confissão de Fé diz para nós é que a revelação geral, nós vamos falar um pouquinho disso, né? Ela não é suficiente para a salvação. Nós precisamos da Escritura. E se nós percebemos, então, na progressão da revelação, Deus se revelou de várias formas, né? Nós acabamos de ler aqui hoje de manhã, né? Ele apareceu a Jacó, ele dava direção, ele tinha os seus profetas, ele revelava-se em sonhos, né? Ele então dava palavras proféticas ao seu povo. Mas chegou um momento então que ele se revelou por meio do seu Filho Jesus Cristo. E depois, então, chegamos àquilo que nós temos aqui como a Bíblia. Uma vez que a Bíblia se tornou o livro, né, a palavra de Deus para nós, todos esses modos, então, cessaram de acontecer. Então, o que nós precisamos hoje para conhecer a vontade de Deus é o quê? Conhecer a Escritura, ler a Bíblia. Basicamente é isso, tá? A gente vai falar disso no decorrer aqui da nossa aula. Então, vamos lá. Por que a Bíblia, então... por que a palavra de Deus, então, ela é essencial? Eu quero aqui, então, relatar alguns rápidos motivos aqui para os irmãos. Primeiramente, então, nós podemos mencionar dentro daquilo que a confissão coloca, né? Tiago, tem alguém que está me atrapalhando aqui. Cadê ele? Passe para mim, Plínio, por favor. Isso. Primeiramente, então, porque a revelação geral, ela não salva. A gente não vai ter tempo, né? Nós falamos, inclusive, isso aqui no estudo da quarta-feira, mas se você quiser dar uma olhadinha depois, né, com mais calma, você pode dar uma olhadinha lá em Romanos, capítulo 1, a partir do verso de número 18, você vai encontrar exatamente essa doutrina aí, né? Você vai encontrar o apóstolo Paulo falando que Deus se revelou por meio das coisas criadas. O Salmo 19, os versos de 1 a 5, depois você pode dar uma olhadinha, você vai ver exatamente isso. Vai dizer lá o salmista, né, que os céus proclamam a glória de Deus. E ele vai dizer, olha, não tem palavras, não tem sons, mas tudo que está ao nosso redor revela exatamente isso, né? A existência desse Deus. Então veja, hoje pela manhã você já acordou com essa consciência. Quando você abriu os seus olhos, você olhou a natureza, você olhou as coisas criadas, você se olhou no espelho e você chegou a essa conclusão. Deus existe, tá? Mas essa revelação, ela não é uma revelação salvífica. A palavra de Deus lá em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, o que nós lemos aqui na confissão de fé, é que torna o homem então indesculpável. Ou seja, ainda que ele não chegue a um conhecimento salvador de Deus, isso não quer dizer que Deus não deixou o seu testemunho aí vívido, né? Então veja, mesmo as pessoas dos mais longínquos lugares, mesmo aquelas tribos mais isoladas que você imaginar, Deus deixou ali o seu testemunho vivo, claro, diante dessas pessoas, tá? Então, a Escritura, ela é importante exatamente por causa disso, né? Porque a revelação geral, ela não salva, né? Então não basta o ser humano olhar para a natureza e dizer, agora eu entendi a salvação. Você vai olhar para a árvore, você vai olhar para a natureza, mas elas não revelam, por exemplo, a obra de Cristo, né? Elas não dizem nada a respeito dessa salvação, tá? A segunda coisa, então, que nós podemos mencionar, por que a palavra de Deus é essencial, exatamente, então, porque ela revela, ela traz, né, melhor dizendo, a revelação especial de Deus para nós. Vou pedir aqui a Claudinha, por favor, Claudinha, leia Romanos capítulo 1, os versos 16 e 17.
primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Isso. Então percebam que aqui, né, antes de Paulo falar sobre a ira de Deus que revela-se contra os ímpios, ele vai dizer exatamente isso, né? Ele vai dizer, olha, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então como é que nós vamos conhecer a respeito da vontade de Deus, do querer de Deus para as nossas vidas? Só por meio do Evangelho. A natureza não revela isso. E onde é que a gente encontra essa mensagem do Evangelho? É olhando para a natureza? É você tomando um banho de cachoeira lá e dizendo assim, agora eu entendi o que é a salvação. É isso? Não é. É passando férias lá naquele litoral? Também não é. Não é olhando o mar. Isso não vai trazer revelação de Deus a respeito daquilo que Deus fez por meio de Cristo. Nós precisamos de quê? Nós precisamos da Escritura. Paulo, um pouquinho mais adiante, no capítulo 10, o verso 17, ele diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tá? Então, por isso, a Escritura é extremamente importante para nós. Então, veja bem, irmãos, notem a importância do trabalho do nosso irmão Jessé. Por que o Jessé está lá? Gastando toda a sua vida, gastando o seu tempo. Não era melhor ele vir para cá, não é? Ficar aqui entre nós, né? Ter uma vida mais tranquila, ter, de repente, uma vida mais sossegada, né? Ele poderia cuidar da família dele, poderia dar um acesso melhor à saúde da Rebeca, né? E todas essas coisas a gente fica pensando, por que o camarada caiu na ideia, na cabeça dele de ir lá para o Timor-Leste a pregar o Evangelho e gastar a vida inteira dele na tradução da palavra de Deus? Exatamente por causa disso, irmãos. Porque se nós deixarmos lá os timorenses simplesmente olhando as imensidões, as paisagens do país, olhando para o mar, para a beleza natural do país, eles nunca vão conhecer a respeito de Jesus. Por isso o Jessé está lá. É por isso que nós apoiamos o trabalho dele. É por isso que nós investimos, então, na vida daquela família. Porque nós entendemos que aquele povo precisa, sobretudo, da palavra de Deus, na sua língua, para que eles possam compreender as verdades do Evangelho. Nós só temos essa Bíblia em português porque um dia alguém fez isso também conosco. Né? Lembra que uma das coisas que, digamos assim, impulsionou a reforma protestante foi exatamente quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, e as pessoas puderam pegar a Bíblia na sua própria língua e compreender as verdades de Deus e virem o tanto que elas estavam sendo escravizadas exatamente pela ignorância do não conhecimento das verdades de Deus. Além disso, então, a Bíblia se torna importante para nós. Pode passar aí, Tiago, aqui o negócio... Quer que eu ligue o clicker? Ou então você fica aí. Tá. Então, vamos lá. Então, também, irmãos, porque a Escritura é um meio de graça, tá? Então, veja que a pergunta 88, por exemplo, do breve catecismo, ele diz assim, quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? A resposta é, os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, as quais todas se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. O que ele está chamando de meios exteriores? É aquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos. Então, veja, o crente não vive só do sentimento interior, né? Você precisa ler a Bíblia, né? A gente tem muito aquela ideia, né? Deus vai falar o meu coração, uma coisa assim interna. Ok, não tem problema, mas você precisa ler a Bíblia. Né? Você precisa de fato ler a palavra de Deus, você precisa ler a Escritura, tá? Atos 2, 41, 42 diz lá, então os que aceitaram a palavra foram batizadas, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000, como viviam os convertidos e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, tá? Então, ainda dentro disso, o breve catecismo, na pergunta 89, diz assim,
Como se torna a palavra eficaz para a salvação? O Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra meios eficazes para convencer e converter os pecadores, para os edificar em santidade e conforto, por meio da fé para a salvação. Tá? Por isso a importância de nós lermos e pregarmos a Escritura. Tá? Não existe pílula mágica, não existe palavras mágicas, não existe efeito mágico para nós de fato crescermos no conhecimento de Deus. Deus nos deu um livro e nós precisamos ler esse livro. Deus nos deu tudo o que nós necessitamos para a nossa vida aqui na Escritura, seja de maneira direta ou seja de maneira indireta. Tudo que nós precisamos, então, a respeito da nossa vida, está na palavra de Deus. E a gente precisa ter uma compreensão disso. E nós precisamos buscar essas riquezas, então, na palavra de Deus. Neemias 8, verso 8, se você quiser anotar, diz assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Um pouquinho mais adiante, lá em Atos 20, o verso 32, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Se você que também quiser anotar aí, Romanos 15, o verso 4, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então veja, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Irmãos, é muito difícil eu conversar com uma pessoa que esteja passando por algum momento difícil, de luta, de dificuldade, e que eu pergunte assim: como é que está a sua leitura bíblica? Como é que está a sua vida de oração? Dificilmente essa pessoa responde assim: pastor, está em dia. Eu estou passando essa luta toda, essa dificuldade toda, mas a minha leitura bíblica tem sido o meu consolo e o meu conforto. A oração tem, de fato, me sustentado. Geralmente, uma vida atribulada, uma vida difícil, uma vida confusa, uma vida em pecado, geralmente está associada a uma falta de leitura bíblica e negligência na oração, infelizmente. E às vezes a gente quer um segredo, a gente quer que o pastor revele uma poção mágica, né? Quer que o pastor venda ali um vidrinho que vai resolver todos os nossos problemas, né? E o remédio que Deus nos dá, então, é a sua palavra, que deve ser lida, compreendida, meditada, estudada todos os dias, tá? Além disso, então, pode passar aí, Tiago, por favor. A confissão de fé ainda vai dizer isso, né? A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles. E ordinariamente, veja, ou seja, no dia a dia, no cotidiano, todos os dias que você levantar, é operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. O que a confissão de fé está dizendo? Quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, quando eu participo dos sacramentos, a minha fé, ela é fortalecida. O contrário também é verdade. Se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu falto aos sacramentos, se eu não participo dos cultos, se eu não tenho comunhão com os irmãos, a minha fé vai se enfraquecendo. Tá? É isso que a confissão de fé está dizendo aqui para nós. Tá? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Romanos, novamente, capítulo 10, verso 14, como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tá? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, diz: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação.
Tá? Então Deus salva o incrédulo pela loucura da pregação, pelo evangelho, pela mensagem da palavra de Deus. Tá? Nós podemos mencionar aí, né? Segundo, pode passar por favor, segundo a Tessalonicenses 2,13, vou pedir os irmãos, por favor, para lerem para mim, por gentileza. Vamos ler lá? Entretanto... Isso, tá? Então, esses são os dois modos, pela santificação do Espírito, é por isso que a gente ora, mas nós precisamos orar segundo a verdade. Por quê, irmãos, nessa questão da santificação? Porque até para isso a gente precisa ter um padrão da Escritura. Porque a gente pode ter, muitas vezes, uma boa motivação para a nossa santificação, mas falta para a gente a base bíblica, né? E, às vezes, você vê algumas heresias por aí, né? As pessoas achando, por exemplo, que santificação é não usar certo tipo de roupa, ou ter um certo tipo de cabelo, não pode usar maquiagem. E aí você vê esses usos e costumes que a gente costuma dizer, né, que às vezes nem tem base bíblica para isso. Né? Então nós precisamos da oração, mas nós precisamos também da verdade. Nós precisamos da verdade, mas nós também precisamos da oração. É isso que Paulo está dizendo lá. Pode passar, Tiago, por favor. Então, o resumo ou a implicação disso, né, é que a santificação ela não pode ser alcançada a parte da palavra de Deus, tá? Então veja, a Bíblia e a oração, elas são essenciais nesse processo de santificação. Exatamente porque, primeiro, a lei de Deus, ou a Bíblia, ela revela o nosso pecado. Ela mostra para nós se o que nós estamos fazendo é certo ou errado. Então ela vai dizer, olha, você não pode roubar. Então, se você rouba, então você precisa abandonar isso. Ela diz, olha, você não pode mentir. Então, você precisa, a partir disso, buscar essa santificação. Tá? Além disso, então, a palavra de Deus, ela vai mostrar para nós a graça revelada por meio de Jesus. Então, a mesma Bíblia que você lê que revela o seu pecado, é a mesma que revela a graça de Deus em seu favor. É ela que vai mostrar o sacrifício de Cristo. É ela que vai mostrar para nós o perdão dos nossos pecados. É ela que vai mostrar, então, o motivo, então, da nossa santificação. Jesus falou sobre isso. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, o camarada que fica simplesmente olhando o sol e contemplando a paisagem, e buscando uma meditação, buscando o seu eu interior, ou buscando a sua força interior, ele nunca vai chegar à verdadeira santificação, porque ele não conhece a palavra de Deus. Ele não conhece a obra de Cristo. E isso é revelado através, então, das Escrituras. Além disso, então, nós podemos mencionar que a Bíblia é importante na nossa santificação, porque ela é o padrão da nossa santificação. Nós não podemos nem além e nem menos. Né? Então, por exemplo, quando Jesus diz que nós devemos odiar, melhor dizendo, né, nós devemos amar os nossos inimigos, é algo difícil para nós. Né? Quase eu me pego aqui, né? Quando a gente deve amar os nossos inimigos, então, você olha assim, gente, mas isso é um padrão muito alto. É ou não é, gente? É um padrão alto. Mas eu não posso ficar abaixo desse padrão. O padrão de Deus é ame os seus inimigos. Né? Quando Paulo vai dizer, se o teu inimigo tiver fome, dá para ele de comer. Se alguém lhe der uma face, se alguém lhe bater uma face, dê também a outra. Isso mostra para nós, então, o padrão, então, de santificação que Deus coloca para nós na sua palavra. Então veja que a santificação é muito mais do que simplesmente a gente frequentar uma boa igreja, né? Ela tem a ver com coisas que estão dentro do nosso coração e que precisam ser trazidas à tona, né? Precisam ser confessadas e por aí vai, tá? Então veja, é extremamente importante nós compreendermos essa verdade de que sem a palavra de Deus nós não vamos alcançar a santificação. Pode passar aí, Tiago, por favor. Isso implica, então, que a fé salvadora, veja bem, requer reconhecimento da verdade, aceitação e dependência humilde da verdade,
e obediência completa à verdade. Então, o que é que eu estou querendo dizer ali? Você precisa não apenas crer na verdade, mas você precisa aceitá-la como sendo verdade e você precisa obedecer essa verdade. Então, eu já mencionei aqui em outras ocasiões, quando a palavra de Deus, então, diz que é assim, a gente não fica discutindo se é ou se não é, a gente simplesmente obedece, em termos gerais, o que eu estou dizendo aqui, né? Lógico, a gente tem aqui, às vezes, algumas nuances que a gente precisa considerar, mas, de modo geral, é isso. Jesus vai dizer sobre isso, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Tiago vai dizer isso, não adianta nada você entender os mandamentos de Deus e não praticar. É como um homem que olha no espelho e daqui a pouco esquece da sua própria face, né? Então, é extremamente importante não apenas conhecermos a vontade de Deus, mas também praticar a vontade de Deus para as nossas vidas, tá? Então, isso tem a ver com a nossa santificação, ok? Então, vamos lá. O que significa, então, pode passar, Tiago, por favor. O que, então, significa dizer que a Escritura é a única regra de fé e prática infalível? Vamos ver se está funcionando aqui, Tiago. Tá, não. Então, significa que Deus nos fala pela palavra, significa também que significa que não existem, né? Eu esqueci ele de um não, né? De que não existem revelações extra-bíblicas, significa que tudo aquilo que é necessário para a nossa fé e prática se encontram nas Escrituras. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Exatamente, eu estou dizendo que nós não cremos apenas na inerrância ou na inspiração da Escritura, vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas nós cremos também na suficiência das Escrituras. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida de fé e prática se encontram nas Escrituras. Pastor, como é que eu faço para ter uma vida, para eu economizar dinheiro? Como é que eu devo lidar com o meu dinheiro? A Escritura traz princípios, ainda que ela não diga para você assim, olha, você deve depositar o seu dinheiro no Banco do Brasil, ou na Caixa Econômica. Ainda que ela não diga claramente que você deve fazer aplicações do seu dinheiro, mas ela nos ensina como nós devemos viver uma vida a modesta, por exemplo, a fim de que a gente possa socorrer os mais necessitados, como nós devemos fazer o uso do nosso dinheiro, como nós devemos dar, então, a Deus os nossos recursos e por aí vai. Ah, pastor, estou querendo casar e eu não sei escolher uma esposa. O senhor ora aí para Deus revelar qual é a vontade dele, se eu devo casar com a Filomena, ou se eu devo casar com a Clotilde, né? Eu estou em dúvida se eu devo escolher uma ou outra, né? Então, ora aí para Deus revelar a vontade dele para a nossa vida, né? Então, veja aí, pastor, como é que a gente faz? A Bíblia traz princípios claros de quem deve ser a mulher de Deus, né? Ou o homem de Deus, para que a gente possa, então, colocar isso diante do Senhor e fazer a escolha certa, né? A gente, às vezes, quer fazer a escolha certa achando que um ou outro vai dar menos problema do que um ou outro, né? Como se o casamento tivesse livre, né, de situações difíceis. Mesmo que se você escolher a Clotilde ou você escolher a Filomena, problema vai ter do mesmo jeito, né? Tanto uma como a outra. Então, muitas vezes, nós buscamos, irmãos, um certo misticismo para conhecer a vontade de Deus, para saber o que Deus pensa a respeito de certos assuntos, quando nós temos aqui na Escritura coisas que estão ao nosso dispor, estão à nossa disposição, estão aqui claramente colocadas na Escritura, e mesmo que não estejam aqui de maneira clara, a gente consegue de maneira indireta, muitas vezes procurando irmãos mais sábios, a gente consegue de fato compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas o que muitas vezes eu vejo, irmãos, são crentes atrás de misticismo, algum tipo de misticismo gospel, né? Atrás de algum amuleto gospel, algum tipo de revelação gospel. Alguns crentes acham que pastor é uma espécie de gênio da lâmpada, né? Que você esfrega e ele aparece e aí você faz ali o pedido para que o pastor dê uma solução para um problema que está claro na Bíblia para nós. Por isso, então, nós cremos, né,
que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Lembra que no início eu falei sobre a nossa crença? Veja, é isso que a gente afirma doutrinariamente. Vou dizer que isso é o que a gente afirma externamente. Se eu perguntar para qualquer um aqui, você vai dizer assim, não, pastor, eu creio nisso aí. A Bíblia é a minha única regra de fé e prática. Mas na hora do dia a dia, quando você precisa tomar uma decisão, a quem você recorre? Você recorre às Escrituras ou você recorre aos meios humanos? Quando você precisa tomar uma decisão a respeito do seu casamento, ou quando você precisa aplicar princípios no seu casamento, de companheirismo, de amor, de fidelidade, todas essas coisas que envolvem, por exemplo, uma vida conjugal, você busca os princípios na palavra de Deus, ou você vai atrás do guru famoso da internet? Quando você quer fazer uso dos seus recursos financeiros, você procura saber qual é a vontade de Deus, na palavra de Deus, a respeito dos seus recursos, ou você vai atrás de uma pessoa que está ali falando a respeito desse assunto? Então vejam, irmãos, a nossa crença, muitas vezes, ela não é coerente quando a gente pratica. Porque a gente fala que a Bíblia é fundamental para nós, a gente diz que tem zelo pela Escritura. Se eu perguntar aqui, eu acho que não vai ter ninguém que vai dizer assim, não, pastor, eu não acredito nisso, mas a gente acredita que que a Bíblia é a palavra de Deus, em todo o seu conteúdo, em tudo aquilo que está descrito aqui para nós. Se eu perguntar para você se você acredita que a Bíblia realmente é eficaz para a sua vida espiritual, eu acredito que ninguém aqui vai dizer que não é, mas no dia a dia, na prática, muitas vezes o que a gente vê é algo completamente diferente, distinto, longe daquilo que nós vemos na própria Escritura. Então, no final das contas, irmãos, a nossa crença é o que move o nosso coração. E às vezes, sem a gente falar de boca, sem a gente negar a suficiência das Escrituras, nós negamos. Porque nós fazemos as coisas não baseadas na Escritura, mas baseadas nas nossas próprias concepções. Passa aí, Tiago, por favor, já desisti aqui. Vamos lá. Qual? Volta lá. Está errado. Está errado. Eu esqueci ali um não. Esqueci um não ali. Vamos lá, Tiago, por favor. Então, a Escritura, nós podemos dizer, em primeiro lugar, pode passar, Tiago, por gentileza. Primeiramente, ela é inspirada. Você vai ter que ir apertando aí. Então, toda Escritura é inspirada por Deus. Deixa eu te perguntar, o que você entende quando você lê isso daí? Toda Escritura é inspirada por Deus. O que você entende como inspirada? Um de cada vez. O que é inspirada? Sim, Juninho. Ok, isso é verdade, mas isso não é inspiração. O que é inspiração? O que é inspiração? O que você entende quando a gente diz a Bíblia é inspirada por Deus? Fala, Claudinha. Sim. Mas a gente acredita nisso, né? Ok,
Então vamos para o próximo passo. A Claudinha disse aqui que Deus então inspirou os autores bíblicos para que eles pudessem escrever os livros bíblicos. Não é isso, Claudinha? Estou certo? Então, beleza. Então vamos lá. Então vocês acreditam que Deus colocou cada palavra na boca dos autores bíblicos? Sim ou não? Não? Ixi, rapaz, é mesmo. Quem falou não aí? Responde, Tiago, por que não? Aham. Ok. Alguém abra lá no início do capítulo de Apocalipse, o primeiro capítulo de Apocalipse, e outro irmão ou irmã, abre para mim Lucas capítulo 1 também. Então o Tiago está dizendo ali, o diácono Tiago, ele está dizendo que Deus não ditou cada palavra aos autores bíblicos. Alguém acompanha o voto do relator? Ó, tem um ali que acompanha o voto do relator. Alguém quer dizer que dá o seu voto de protesto, de dissentimento, dizendo que não concorda? Ou todo mundo concorda com o que o Tiago falou? Alguém discorda? Acredita que Deus ditou cada palavra aos autores bíblicos? Que é isso que é inspiração? Alguém lê lá, Apocalipse. Quem achou, só diz aí que vai ler, por favor. Quem vai ler? Apocalipse capítulo 1, os 3 primeiros versos aí, eu acho. Até aí, João. Isso. Isso. Ok, está suficiente aí, João. Obrigado. Então veja lá, o João acabou de ler que o João, o xará dele, né, escreveu uma revelação de Jesus Cristo, né? Então a gente pensa assim, puxa vida, isso realmente é inspiração, né? João estava lá na ilha de Patmos, já numa idade avançada, Jesus apareceu para ele e falou assim, João, começa a escrever, não esse João aqui, tá? Mas João, começa a escrever tudo aquilo que você está vendo. E aí ele vai escrevendo, umas coisas a gente não entende bem, não é? Quando ele fala sobre a besta, a segunda besta, sobre os cavaleiros, sobre aqueles bichos que aparecem lá, você fala, gente, mas o homem estava inspirado mesmo, né? E aí a gente tem aquela ideia assim, meio que fantástica que realmente João foi inspirado por Deus. Isso é inspiração, pastor. É isso aí, ó, que Deus fez na vida de João. Aí você vai lá para Lucas capítulo 1. Alguém lê para mim aí, para mim, por favor, os primeiros 4 versículos. Então, Eliane acabou de ler que Lucas, quando ele foi escrever o seu evangelho, o que ele fez? Ele foi atrás das informações, né? Ele fez lá como o IBGE, foi lá e conversou com um, conversou com o outro, pegou as informações. Olha, você é aquele camarada que foi curado, me conta a sua história. E ele foi anotando ali tudo que foi sendo relatado para ele, e ele foi descrevendo, então, no seu evangelho. Então, Lucas não entrou para dentro de um quarto, ele não estava numa ilha isolada, ele não foi arrebatado, ele não foi transfigurado, ele não foi trasladado, ele simplesmente foi às ruas e foi entrevistar as pessoas para que ele pudesse escrever o seu evangelho. A pergunta que eu faço é, quem dos dois é mais inspirado? João ou Lucas? Alguém arrisca? Os dois são inspirados. O Evangelho de Lucas é inspirado
e Apocalipse também é inspirado. Então, inspiração, ela não tem a ver com uma forma mecânica, ou seja, Deus ditando mecanicamente para que a pena ali do escritor fosse guiada palavra por palavra. Então, quando a gente diz que a Bíblia é inspirada por Deus, a gente diz que Deus preservou todos os escritos da Bíblia, considerando, inclusive, o estilo de cada livro e o estilo de cada autor, porque Paulo não escreve igual Pedro, né? Você vai perceber isso. Marcos não escreveu igual Lucas, que a gente acabou de mencionar. O Evangelho de João nem fala do nascimento de Cristo, né? Conforme os outros evangelhos falam, né? Descrevendo aquele nascimento ali. Então, estilos diferentes, inclusive, foram preservados. Então, inspiração bíblica é isso, tá? Ela não é uma iluminação especial, ela não é intuição dos autores, não quer dizer que a mente dos autores recebeu algum tipo de carga espiritual, no sentido de que o QI deles aumentou, né? Para que eles pudessem escrever esses livros, né? A gente também não acredita em inspiração como algo simplesmente parcial, né? Como se Deus estivesse anulando totalmente o escritor do ensino bíblico, tá? Mas inspiração é exatamente isso. É o fato de que Deus preservou todos os escritos que nós temos na Bíblia, tá? Então, isso é inspiração, tá? Na verdade, o termo lá que aparece lá em 2 Timóteo, talvez seria melhor traduzir se fosse expirar, né? E não inspirar, ou seja, Deus de fato fez com que os autores colocassem para fora aquilo que ele queria escrever. Por isso que nenhum dos livros aqui, irmãos, é mais inspirado que o outro. Todos eles são inspirados. Né? Todos eles, então, receberam essa chancela de Deus, né? Receberam, de fato, esse carimbo de Deus para serem escritos. Além disso, então, para a gente caminhar um pouquinho, a Bíblia também é inerrante, né? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tá? Pode fechar aí, Tiago, por favor. Além disso, então, ficou errado na ordem. Pode clicar aí, Tiago, por favor. Vai aparecer mais dois. Ela é autoritativa, tá? Então, eu, o Senhor, o disse, e também ela é suficiente. Eu já falei um pouquinho também sobre essa questão da suficiência das Escrituras. Então, só para a gente partir para algumas considerações finais, irmãos. Pode passar aí, Tiago, pode passar, por favor. Então, a Escritura é o meio pelo qual o Espírito Santo fala e santifica o seu povo. Você quer ouvir Deus falando? Abra a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus de maneira audível? Lê a Escritura com a voz alta. Ou então põe lá para tocar uma Bíblia em áudio. Você vai ver Deus falando ao seu coração. Nós não precisamos de outras coisas, irmãos. Nós não precisamos de outros meios. Nós não precisamos de outros métodos. Nós precisamos, de fato, ler a Escritura, amar a Escritura, meditar na Escritura Sagrada, se possível, todos os dias da nossa vida, né? O autor de Hebreus, ele vai falar sobre isso, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, tá? Pode passar aí, Tiago, por favor. O reverendo M. Stermayer, ele vai dizer assim, olha, podemos observar que a Bíblia foi escrita para registrar de forma cabal e inerrante a vontade de Deus referente ao aqui e agora, e ao lá e depois, evitando assim os desvios naturais, fruto do pecado humano. Por isso, só se considera adequada a revelação de Deus contida na Bíblia. Somente através das Escrituras, o homem pode ter um relacionamento de Deus livre de superstições. Tá? O que é superstições? São essas coisas que a gente às vezes acredita, né?
Então, tem crente que lê a Bíblia, mas vai procurar lá o horóscopo da segunda-feira, lá no signo dele, para saber o que o signo dele vai dizer, né? Se o signo dele de touro está ascendente lá com o quê, qual é a melhor coisa dele. Tem crente que é assim, lê a Bíblia, mas também vai atrás de horóscopo, né? Tem crente que lê a Bíblia e vai atrás do profeta, né? Não, tem um profeta ali que revela a minha vida, né? Revela tudo aquilo que eu preciso. Então, a Escritura é suficiente. Pode passar, Tiago, por favor. Ele ainda vai dizer o seguinte: a Bíblia foi nos confiada a fim de que, mediante a iluminação do Espírito Santo, sejamos conduzidos a Jesus Cristo, sendo Ele mesmo quem nos leva ao Pai e nos dá a vida abundante. Por isso, ao estudarmos Deus, devemos procurar ser conduzidos a Ele. A revelação nos foi dada com esse propósito e devemos usá-la com essa finalidade, tá? Pode passar aí, Tiago, por favor. Então, a revelação geral revela Deus como Criador. A revelação especial também o revela como Salvador. A Escritura é necessária para o homem chegar ao conhecimento sadio e salvador de Deus. Pode passar, Tiago, por favor. Então, a igreja anuncia a palavra assumindo sem rodeios que ela é a palavra de Deus. A igreja adota credos e confissões convicta de que eles, os credos e as confissões, emanam da palavra de Deus e nos ajudam na compreensão e no fortalecimento da nossa fé. Pode passar, Tiago, por favor. Então, pode passar isso. Quer conhecer a Deus? Leia a palavra de Deus, medite na lei de Deus, guarde seus estatutos, pratique os seus mandamentos. Irmãos, novamente, Deus não nos deu um livro à toa. A Bíblia nos foi confiada, e você sabe muito bem, de que diversas pessoas já tentaram extinguir, acabar com a Bíblia no mundo, queimando, proibindo, restringindo, matando pessoas que faziam uso das Escrituras. Mas até hoje, esse livro, ele nunca conseguiu sair de circulação. Mesmo diante de tantas perseguições, aqui e acolá você vê a Bíblia sendo lida, pregada, ouvida. A Bíblia já se provou por mais de diversas vezes que ela é poderosa e ela é capaz de transformar pessoas simplesmente pela sua leitura. Nem estou falando de pregação, nem estou falando de explicação. Simplesmente pessoas que leram a Bíblia foram transformadas completamente, tiveram a sua vida completamente transformadas. Quando a gente pensa, por exemplo, ontem eu estava vendo um vídeo bem interessante do Paul Washer, lá nos Estados Unidos, ele visitando lá uma carceragem, uma prisão, e de como ele viu as pessoas lendo a palavra de Deus lá. Então, quando a gente pensa até nessas circunstâncias, de pessoas que, do ponto de vista humano, na sociedade estão completamente perdidas, abandonadas, sem chance, a palavra de Deus pode entrar nesses lugares, nesses cárceres, nessas prisões e transformar a vida desse indivíduo completamente. Pode ser que ele nunca saia da prisão, mas certamente ele vai ser libertado dos seus delitos e dos seus pecados. Por isso, irmãos, não é uma questão, como é que eu posso dizer, sensacionalista. Nós não pensamos do modo de vista, a palavra está fugindo aqui, fundamentalista, A gente às vezes fala da Bíblia, a gente pensa assim, pastor só fala da Bíblia. É porque de fato a Bíblia transforma vidas. Você pode ler bons livros a respeito da Bíblia, mas nenhum deles se compara com a Escritura. Se você já teve essa experiência, eu espero que você já tenha tido essa experiência, de ler o mesmo texto num dia, e você lê o mesmo texto, na semana que vem você vai ver que o texto parece que brota aos seus olhos completamente diferente do que você leu há uma semana atrás.
Então a Bíblia, ela é poderosa, não por causa do papel no qual ela foi escrita, não é simplesmente por causa da tinta que é ungida, que é abençoada, não é porque ela saiu lá da gráfica e fizeram uma corrente de oração lá para entregar essas Bíblias. A Bíblia, ela é abençoada porque é o que o Espírito Santo usa para trazer luz aos nossos corações. Por isso, então, nós valorizamos a Escritura. É por isso, então, que nós pregamos a Escritura. É por isso que a gente fala tanto sobre a importância da Escritura nas nossas vidas. Por isso, então, se nós queremos realmente conhecer ao Senhor, queremos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos, nós devemos amar a Escritura. Nós devemos amar a Bíblia. Nós devemos realmente nos debruçar dia após dia nessa palavra. Ainda que a gente tenha pouco tempo, ainda que nós tenhamos uma vida corrida, nós deveríamos fazer o máximo possível para termos pelo menos uma leitura diária da Escritura, num plano anual, por exemplo, que vai te pedir três capítulos por dia. Se você quiser ler em 6 meses, vai te pedir 6 capítulos por dia. Mas nós não deveríamos deixar a Escritura de lado, E como muitas vezes nós negligenciamos, não é verdade? Antigamente você encontrava uma Bíblia igual essa, Uma Bíblia simples, só o texto. Hoje você tem Bíblias de estudos de tudo quanto é jeito. Hoje você tem Bíblia em áudio. Hoje você tem Bíblia em braille. Hoje você tem Bíblia em várias versões. Você abre na internet, você encontra inúmeros sites que tem lá a Bíblia para você acessar. Você tem a Bíblia no seu celular hoje. Você pode ter o texto, você pode ter em áudio. Você pode fazer da forma que você quiser. Os mais antigos, você pode comprar CD. Não sei nem se vende mais CD. Eu tinha os CDs da Bíblia, Você tem um ministério internacional que eles só trabalham com Bíblia em áudio. Então, se você quiser aprender, por exemplo, mandarim, eles têm lá a Bíblia em mandarim. Se você quiser aprender francês, tem lá a Bíblia em francês também. Eles só trabalham com isso, só fazendo Bíblias em áudio em diversas línguas. E tem em português também, se você souber português. Você pode baixar lá e você pode ouvir a Bíblia. Então, irmãos, qual é a desculpa de nós não amarmos a Bíblia? Qual é a desculpa de nós não amarmos a Escritura? Quando a gente vai namorar, não é? Eu fiz isso há alguns anos atrás. A gente quer saber tudo a respeito da nossa pretendida, ou do nosso pretendido. A gente vai atrás dos gostos dele ou dela. A gente quer saber que tipo de chocolate que ela gosta, ou que ele gosta, o tipo de roupa, o número de sapato, A gente procura saber tudo a respeito dessa pessoa para a gente fazer o melhor possível para ela ser agradada, não é? Não é assim que a gente faz? Deus também precisa ser conhecido. A gente precisa saber qual é a vontade de Deus. Como é que eu agrado a Deus? Como é que eu sei do que Deus gosta e do que Deus não gosta? Do que louva a Deus e do que aborrece a Deus? É da minha cabeça? O discernimento vem da minha mente? O juiz sobre essas coisas sou eu? A Bíblia diz, não, o juiz sobre essas coisas é a palavra de Deus. É nela que a gente vai saber do que Deus gosta e do que Deus abomina. É nela que eu vou saber se a minha vida está agradando a Deus ou não. É nela que eu vou saber se de fato eu estou caminhando segundo a vontade de Deus ou se eu não estou caminhando segundo a vontade de Deus. Tiago, passa para a gente, por favor. Vou pedir mais uma vez para os irmãos lerem o credo apostólico e assim nós finalizamos. Vamos lá? Creio.
Amém. Irmãos, que de fato a palavra de Deus ela possa ser não apenas algo, digamos, importante, né? A gente diz, não, a Bíblia é importante para mim, eu entendi o que a Bíblia significa, mas que realmente ela seja algo essencial às nossas vidas, de tal maneira que as nossas crenças, elas surjam exatamente da palavra de Deus, né? Elas venham a partir, então, do ensino da Escritura para nós. Então, quando tivermos que tomar decisões, quando tivermos, então, que tomar direções, quando estivermos, então, vivendo a nossa vida, que nós possamos aprender a buscar na palavra de Deus tudo aquilo que nós necessitamos. Vou pedir alguém só para chamar o Daniel Sena, por favor. Nós vamos orar, para nós darmos continuidade aqui ao nosso tempo na escola dominical. Mesmo assentado, irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos nesta hora, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra, por tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Bíblia, a Escritura Sagrada que o Senhor nos deu, Senhor, para que dela nós possamos tirar todos os ensinamentos necessários, ó Deus, para a nossa vida. Que nós aprendamos, ó Deus, a não apenas ler a palavra de Deus, Senhor, mas que nós possamos a cada dia tirar dela, Senhor, tudo aquilo que seja fundamental para as nossas vidas. Que aprendamos, ó Deus, a amar o Senhor cada vez mais. Que aprendamos, ó Deus, cada vez mais a nos santificarmos por meio do Teu Santo Espírito, lendo a Tua palavra, Senhor. Assim nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, reconhecendo, ó Deus, que nós precisamos de Ti. Oramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém.